Olá, futuro oficial RM2 da Marinha. Eu sou o professor Hammurabi, também oficial da Marinha, na especialidade de pedagogia. E eu venho trazer para você mais uma playlist para você que vai atender ao edital de convocação do concurso de oficial temporário da Marinha do Brasil. No concurso de 2019, cuja prova foi em fevereiro de 2019, foi introduzida uma nova temática no edital de convocação. A temática História e Tradições Navais, que envolve o conhecimento de marinharia, que envolve o conhecimento dos termos da vida naval, da vida do militar da Marinha, que envolve o conhecimento da história naval e de alguns de nossos cerimoniais e das liturgias que envolvem a Marinha do Brasil. Muito bem, nesse contexto, vários tópicos foram introduzidos e ficaram disponíveis nas páginas dos 9 distritos militares da Marinha, dos 9 distritos navais. Dentro desses temas, alguns são autoexplicativos, outros carecem de uma ajudinha para que você possa entendê-los melhor. E é disso que vamos falar a partir de agora. Começamos o nosso módulo, na verdade começamos a nossa playlist falando de partes do navio. Vamos apresentar aqui, nesse primeiro vídeo, 3 conceitos importantes. O conceito de meio navio. Você sabe o que é meio navio? O conceito de proa e o conceito de popa. Para que a gente possa falar de meio navio, proa e popa, temos que entender o conceito de planos do navio. Isto é, os planos que vão dividir o navio. Para que você possa também entender melhor o conceito dos planos que vão dividir o navio em um sentido vertical e em um sentido horizontal, temos que ter 2 pontos de referência. O ponto de referência de estarmos a bordo do navio, isso mesmo, em alguns momentos vamos nos referenciar como se estivéssemos a bordo de um navio, e em outro momento vamos nos referenciar como se estivéssemos em terra, isto é, como se estivéssemos olhando o navio a partir da terra. Então vamos falar dos planos do navio e vamos falar da estrutura do navio como um todo. Mas em primeiro lugar, você precisa perceber uma semelhança. Note bem que um navio, uma embarcação, regra geral, ela é muito parecida com um foguete. Isto mesmo, com um foguete. Se você olha a estrutura de um foguete, se você olha bem para a estrutura de um foguete, vai ver que ele tem um lado afinado, uma ponta, um bico e uma base geralmente achatada. Pois bem, olhe bem a semelhança do foguete com um navio. Aqui eu tenho um foguete, seu bico, sua base. Aqui eu tenho um navio, visto de cima, seu bico e a sua base. Por uma questão de hidrodinâmica, por uma questão de aerodinâmica, a ponta do foguete, assim como a ponta do navio, ela é afinada, já a base, ela é achatada. Essa semelhança não é à toa, ela se dá por questões de hidrodinâmica e questões de aerodinâmica. Muito bem, continuando, entrando dentro do conceito de geometria do navio, nós temos os chamados planos geométricos. Temos planos geométricos verticais para um navio e planos geométricos horizontais. Nessa aula vamos falar de um plano geométrico vertical que vai cortar o navio ao meio, vai separar a ponta da sua base. Isto mesmo. Veja, temos aqui um plano geométrico vertical que secciona o navio em sua metade, separando a parte do bico, a parte que vamos chamar de parte divante ou corpo devante, da parte de ré, da parte de trás, da base do navio, da base do foguete. Se eu quiser olhar como um foguete, deitado aqui de lado, eu tenho então um plano geométrico vertical que divide o navio ao meio. Esse plano geométrico que divide o navio ao meio vai dividir na parte divante e na parte de ré, criando o chamado corpo de ré e o chamado corpo divante. Este
plano geométrico que divide o navio ao meio em corpo de vante e corpo de ré será chamado de meio navio. Vou repetir para você, ele é chamado de meio navio. Não confunda meio navio com meia nau. Vamos estudar em outra aula o conceito de meia nau. Nesse bloco, nessa aula, estamos sendo apresentados ao conceito de meio navio. A partir do momento que eu tenho o meio navio separando o corpo de vante e o corpo de ré, nascem outros dois conceitos para fins da minha prova como oficial RM2. O conceito de proa. O que é a proa de um navio? É o bico. É a parte da frente do navio, é o bico do foguete, é o bico do navio. Esse é o conceito de proa, como você pode ver aqui na ilustração. Isso é a proa do navio. E a popa? A popa é a parte de trás do navio, o corpo de ré do navio, a parte traseira do navio, que seria equivalente aí à base do foguete. Então, recapitulando, esse corpo de vante terá ali na sua extremidade a proa. E o corpo de ré terá na sua extremidade a popa. E esse plano geométrico que divide o navio ao meio, separando o corpo de vante do corpo de ré, será chamado de meio navio. Não confunda o conceito de meio navio com o conceito de meia nau, que vamos ver no nosso próximo encontro.